Hoy sábado, ok, Bom dia, bom buenos días dia. con todos. Hoy sábado 19 de abril, sábado de USPE. Hoy nos toca caso clínico. Soy Cecilia Tabuada, intensivista pediatra de Perú. El caso clínico, el día de hoy, estará a cargo de Brasil, de nuestra amiga Gabriela Leal. Gabriela es pediatra, cardióloga pediatra y fetal. Es especialista en ecocardiografía del niño, del adolescente y del feto, y trabaja en el Instituto Nacional de Crianzas y del Adolescente de Sao Paulo, Brasil. El día de hoy nos trae un caso bastante interesante sobre una disfunción cardíaca en un niño post-trasplantado de riñón. Gabriela, sin más, te doy la bienvenida y te agradezco tu participación. Y bienvenidos todos ustedes que nos acompañan sábado a sábado. A nombre de USPE, bienvenidos. Gabriela, adelante, Gaby. Agradeço muito o convite e começo pedindo desculpas por não falar em espanhol, mas conversei com Cecília e ela me sugeriu que eu falasse em português pausado, que seria melhor do que falar em inglês. De qualquer forma, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só interromper e perguntar que eu estou à disposição. Vamos começar aqui com a nossa apresentação. Vocês veem a minha tela? Sí, sí, Gaby, pero trata de ponerla en pantalla completa. Ok, Ahí pronto. está. Então, para começar me apresentando, eu sou coordenadora do Serviço de Ecocardiografia Pediátrica do Instituto da Criança e do Adolescente, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui no Brasil. E esse é o nosso instituto, com esse mural belíssimo que acabou de ser inaugurado, que vocês estão vendo aqui, que foi um presente de um artista plástico pelos 50 anos do nosso Instituto da Criança. Nós somos o maior instituto de especialidades pediátricas público do país e tem um grande prazer em trazer para vocês um pouco da nossa experiência com o strain atrial. Strain, a palavra strain em inglês, nada mais é do que deformação atrial. É uma nova técnica que vem sendo empregada cada vez mais no ambiente dos adultos e agora também no ambiente da pediatria. Então, eu trouxe essa novidade para vocês, esse novo parâmetro de avaliação ecocardiográfica da função diastólica. E aí, vamos conversar sobre um caso clínico real que nós tivemos lá no Instituto. Trata-se de um menino de 10 anos, desculpa, uma menina de 10 anos que tinha doença renal crônica e foi submetida a transplante renal. Notem que esse exame foi realizado 3 semanas após o transplante e o motivo, a queixa clínica, era congestão venosa pulmonar. Era uma criança que estava com clínica de insuficiência cardíaca. A despeito do rim estar funcionando muito bem, de estar urinando, ela mantinha sinais de insuficiência cardíaca no pós-transplante renal. E isso atrapalhava muito a conduta dos nefrologistas. Então, a questão é, qual o motivo dessa insuficiência cardíaca no pós-transplante renal dessa criança de 10 anos? Notem que é um ventrículo bastante hipertrófico, era uma criança que antes do transplante tinha uma hipertensão de dificílimo controle e tem ainda uma lâmina de derrame pericárdico. Porém, a fração de ejeção está preservada. Pelo método de Simpson, temos uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 55%. Então, é um ventrículo bastante hipertrófico, com uma função sistólica, pelo método convencional, pela avaliação da fração de ejeção, ainda preservada. Progredindo na avaliação da função diastólica, ainda pelo ecocardiograma convencional, o que nós reparamos? Essa criança tem um registro de Doppler mitral, aqui nessa primeira foto, com a onda E da fase de enchimento rápido e a onda A da fase de contração atrial. E temos aqui o registro do Doppler tecidual realizado no anel mitral lateral, com a onda E', A' e S. E' da fase de enchimento rápido,
A linha da contração atrial e S da sístole. E quando nós realizamos a relação, o cálculo da relação E', que é um parâmetro sabidamente muito utilizado para inferir qual é a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, se ela está anormal ou normal, o resultado foi 10,8, o que nos mostra que nós estamos numa zona cinzenta, não dá para definir com esses parâmetros clássicos de avaliação da função diastólica se existe ou não aumento da pressão final diastólica do ventrículo esquerdo. Então fica aqui uma dúvida, um questionamento. Não é possível responder com o método clássico de avaliação da função diastólica se há ou não um aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Aí nós partimos para um eco mais avançado. Antes disso, calculamos o volume do átrio esquerdo, que também não nos deu pista se haveria ou não um aumento da pressão diastólica do VE. Então, ele tem ainda um volume atrial esquerdo dentro do esperado para o normal. E agora sim, o strain. O que é o strain? É a deformação miocárdica. Nós começamos avaliando a deformação miocárdica do ventrículo esquerdo. Então, aqui você tem o apical 4 câmaras, o apical 3 câmaras e o apical 2 câmaras. Com isso, nós conseguimos dividir o ventrículo esquerdo em 17 segmentos. E esses pequenos valores que aparecem aqui ao lado de cada segmento é a porcentagem de encurtamento que cada um desses segmentos apresenta ao longo do ciclo cardíaco. E esse valor final, de menos 16,8%, é a média dos 17 segmentos avaliados. A gente sabe que o strain, ele se altera antes da perda da fração de ejeção. E nesse caso, a nossa paciente já tinha um strain de ventrículo esquerdo sistólico menor do que o esperado para a idade. Ou seja, havia uma disfunção sistólica subclínica nessa paciente. Apesar da fração de ejeção ainda estar preservada, de fato, ela já tinha um comprometimento da função sistólica. Lembre-se que era uma criança com doença renal crônica, com uma hipertrofia ventricular muito importante, que fazia diálise no pré-transplante. Tudo isso justifica a disfunção subclínica deste ventrículo esquerdo. Progredindo na avaliação, agora nós vamos mostrar um novo parâmetro para vocês, que é o strain atrial esquerdo. Ao invés de nós observarmos como cada pedacinho do miocárdio do ventrículo esquerdo se contrai, agora nós estamos observando como cada segmento do átrio esquerdo se contrai. Notem que o strain atrial esquerdo, ele começa a ser registrado aqui no momento do fechamento da válvula mitral. A partir do momento que a válvula mitral se fecha, o átrio começa a distender suas paredes. Por quê? Porque ele está recebendo fluxo que vem das veias pulmonares, está sofrendo uma distensão até que isso atinge um pico de distensão, e nesse momento a válvula mitral se abre. Essa fase inicial chamamos de fase de reservatório, ou strain de pico longitudinal do ventrículo do átrio esquerdo. É uma fase em que o átrio esquerdo está acumulando o volume. A partir do momento que se abre a válvula mitral, acontece a fase de conduíte, ou seja, o átrio esquerdo está funcionando como um condutor do sangue que vem das veias pulmonares, atravessa o átrio esquerdo, atravessa a válvula mitral e vai terminar no ventrículo esquerdo. Quando existe a contração atrial, nós temos a fase de contração do strain atrial, que é para terminar o enchimento ventricular. E, novamente, a válvula mitral se fecha. Então, do fechamento, abertura e fechamento da válvula mitral novamente. Temos as 3 fases de reservatório, conduíte e contração. No caso desse nosso paciente, a fase de reservatório mostra uma distensão de apenas 29,3%, abaixo do que seria esperado para a idade do paciente. O normal, nesse caso, seria de 57%, mais ou menos 10,5%. Então, é um átrio esquerdo que não está conseguindo se distender na fase de reservatório.
é um átrio esquerdo mais duro, é um átrio esquerdo que provavelmente trabalha com uma pressão diastólica final do ventrículo esquerdo mais alta. Portanto, quando a válvula mitral se fecha, esse átrio esquerdo já está tenso. Ele não consegue se distender mais ainda do que ele já estava distendido. Portanto, o strain na fase de reservatório nos mostra que esse átrio esquerdo está trabalhando acoplado a um ventrículo esquerdo mais rígido, que relaxa mal, que tem um aumento da pressão diastólica final. Isso posto, nós temos uma justificativa para o nosso paciente ter apresentado insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é uma entidade já descrita entre os adultos e cada vez mais reconhecida entre as crianças. Então, a perda da função diastólica e, em parte, o comprometimento subclínico da função sistólica contribuem para que esse paciente evolua com congestão. E aqui eu mostro para vocês um consenso da Sociedade Europeia de Cardiologia, de Imagem, que nos mostra a utilidade e como calcular o strain atrial esquerdo na nossa prática. E eles colocam nos key points que o strain atrial esquerdo, a piora do strain atrial esquerdo, está associado com uma função diastólica pior e aumento das pressões cardíacas esquerdas, e que o strain atrial pior é um preditor de intolerância ao exercício, um preditor de hospitalização por causa cardíaca, preditor de mortalidade e de eventos adversos. Então, ele tem um fator prognóstico muito importante. É imprescindível que nós, como intensivistas e cardiologistas, saibamos interpretar o que é o strain atrial esquerdo, justamente porque ele nos traz valor prognóstico. Ainda dentro desse consenso da Sociedade Europeia, mostram para nós que existem duas formas de fazer a leitura do strain atrial. Uma, que eu já mostrei para vocês, começando no momento em que a válvula mitral se fecha, e o outro, começando a analisar a curva na onda de contração atrial. O mais correto é a primeira forma que eu mostrei para vocês. Então, a maior parte dos trabalhos que vocês vão encontrar publicados iniciam a leitura do strain atrial exatamente aqui, quando a válvula mitral se fecha e o átrio começa a distender, porque está recebendo fluxo das veias pulmonares. Novamente, repetindo para vocês, a fase de reservatório, que é a fase inicial, que o átrio está se distendendo, a fase de conduíte, quando o átrio conduz o fluxo das veias pulmonares diretamente para o ventrículo esquerdo, porque a válvula mitral já está aberta, e depois a fase de contração atrial, para terminar o enchimento ventricular. O valor que nós mais utilizamos na nossa prática, na rotina e também nas pesquisas é o strain de reservatório, que é o pico de distensão do átrio esquerdo. Em adultos, nós já temos, inclusive, uma forma de graduar a disfunção diastólica utilizando a medida do strain atrial esquerdo. Desde uma função diastólica normal, disfunção diastólica de grau 1, que é alteração de relaxamento, disfunção diastólica de grau 2, que é o padrão pseudonormal, e de grau 3, que chamamos de padrão restritivo. Então, olha só, através do strain, da medida do strain atrial esquerdo, na fase de reservatório, é possível, inclusive, graduar a disfunção diastólica. E esses são os valores normais que esse trabalho nos coloca para strain de reservatório, conduíte e contração, com um N razoável de pacientes. Quais são os cuidados na hora de você adquirir o strain atrial esquerdo? Evitar a chegada das veias pulmonares, ou seja, tentar fugir da chegada das veias pulmonares para que você não tenha um dropout, uma falha na parede do átrio. Não encurtar o átrio esquerdo, então deixá-lo no seu maior diâmetro, uma boa qualidade de eletrocardiograma e adequar a sua amostra à espessura real do átrio, não deixar essa espessura da amostra muito larga, para que ela seja fiel à parede fina do átrio esquerdo, para que você acompanhe cada segmento ao longo do ciclo cardíaco. E aqui vejam na diástole do ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo pequeninho,
E aqui na sístole do ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo na sua maior distensão, que é na fase de pico do reservatório. E isso aqui, esse acompanhamento da contração de cada segmento atrial, ele é feito por auto-strain hoje em dia nas nossas máquinas. Então, isso é uma técnica que utiliza inteligência artificial para ler aonde está cada speckle, cada brilho do miocárdio ao longo do ciclo cardíaco. Mas o examinador tem a possibilidade de corrigir a máquina caso ele não concorde, caso o olho humano não concorde com a imagem que foi obtida pela máquina, pela inteligência artificial. E aí você pode mostrar para a máquina aonde fica o anel mitral e o topo do átrio. E aí sim a máquina recalcula e adequa a posição da marca na parede atrial esquerda. Notem que a parede atrial esquerda ela é bem mais fina do que a ventricular esquerda. Então, esse ajuste é mais fino para que você não deixe de acompanhar nenhum movimento dos brilhos do miocárdio, dos speckles, os brilhos que tem no miocárdio, do átrio esquerdo. Aqui, novamente, esse aqui é um strain atrial esquerdo normal de uma criança pequena, que é um valor de strain mais alto. E aqui um algoritmo que nos mostra a grande calcanhar de Aquiles da avaliação da função diastólica nos pacientes com fração de ejeção normal, quando utilizamos apenas os métodos convencionais de ecocardiografia, sem trabalhar com strain. Notem que uma parte dos pacientes fica como indeterminado, que seria o caso da nossa criança. Não é possível, utilizando os métodos convencionais, definir se existe ou não disfunção diastólica apenas usando a relação E', a velocidade da onda E' septal e lateral, a velocidade de regurgitação tricúspide e até mesmo o volume atrial esquerdo. Quando eu tenho mais do que 50% desses parâmetros alterados, com certeza eu posso dizer que eu tenho uma disfunção diastólica. Quando eu tenho menos do que 50%, com certeza eu posso dizer que esse paciente tem uma função diastólica normal. Mas quando eu estou exatamente em cima do muro, com 50% dos parâmetros alterados, eu não sou capaz de identificar se existe ou não disfunção diastólica. Ou seja, é um exame que não ajuda ao clínico. E é justamente por isso que surgiram outros parâmetros para nos ajudar nesse diagnóstico, que é exatamente o strain atrial esquerdo. Então, nos guidelines de adulto, nós já temos a introdução do strain atrial esquerdo para melhorar o diagnóstico da disfunção diastólica. Nessa situação em que antes nós dávamos um laudo de disfunção diastólica, de função diastólica indeterminada, agora podemos introduzir um cutoff de 20% no caso dos adultos e determinar, usando a técnica do strain atrial, se existe ou não aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Então, ele veio para nos clarear as ideias. E olha a importância na questão prognóstica desses pacientes. Pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, o valor de strain atrial, ele tem um valor prognóstico para nós. Olhem que ao longo dos anos, a taxa de eventos acumulados nesses pacientes, ela é tão maior quanto maior for o comprometimento do strain atrial. Então, mesmo pacientes com fração de ejeção preservada, eles têm, segundo o strain atrial, uma evolução completamente diferente se você for acompanhá-los ao longo dos anos. Então, quem tem um strain normal, acima de 40%, no caso, um grupo de adultos, a sobrevida livre de eventos é muito maior do que quem já tem na saída um strain atrial reduzido. Isso nos mostra que é um átrio mais duro, mais cheio de fibrose, é um ventrículo menos complacente, com mais hipertrofia, com mais substituição por fibrose, ou seja, um ventrículo que tem um comportamento diastólico pior. Isso implica em maiores taxas de mortalidade. E aqui eu trago para vocês o nosso posicionamento sobre o uso do strain miocárdico, tanto atrial como ventricular, publicado em 2023 na nossa revista brasileira, os Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Então, esse é o nosso statement aqui no Brasil,
com os nossos valores normais de strain atrial esquerdo para crianças. Então, isso aqui é o que a gente já utiliza no nosso dia a dia na prática, não é só em pesquisa. Então, notem que existe uma variação do valor que é dito normal conforme a idade da criança. E quanto menorzinha a criança, mais alto o valor de strain comparado com os adultos. Nós temos um valor de strain mais alto. É um átrio esquerdo que se distende mais do que o átrio do adulto. E isso já está entrando na prática no dia a dia, com repercussão clínica também para as crianças. Então, esse trabalho que mostra o uso do strain atrial esquerdo na fase de reservatório no reconhecimento das cardiomiopatias. Olhem o valor do strain atrial no controle normal, ele já sofre uma redução nas crianças com hipertrofia ventricular, com cardiomiopatia hipertrófica. No caso da cardiomiopatia dilatada, um strain pior ainda. E por último, os casos mais graves, com crianças que têm uma cardiomiopatia restritiva. Olha como o valor do strain fica baixinho. Então, a função atrial vai piorando com as cardiomiopatias cada vez mais graves. E esse cutoff de 40% identificou com grande sensibilidade e especificidade crianças normais e crianças portadoras de cardiomiopatia, dos diferentes tipos. E além de utilizar o valor absoluto do strain atrial esquerdo na nossa prática, nós também usamos alguns parâmetros que são derivados do strain atrial esquerdo, como, por exemplo, a relação entre a onda E mitral do Doppler convencional sobre o strain de reservatório. Esse aqui é o índice de enchimento atrial. Então, muitos artigos trazem já esse valor. Nós temos utilizado não só nas crianças com doença renal crônica no Instituto da Criança, mas também em crianças com outras patologias, como, por exemplo, obesidade mórbida. Então, crianças com obesidade grave, nós também utilizamos esses parâmetros para avaliação da função diastólica, com grande reprodutibilidade e com grande sensibilidade para identificar os pacientes que têm medidas invasivas com aumento da pressão diastólica do ventrículo esquerdo. Notem aqui que nessa curva ROC, a relação E sobre o strain atrial esquerdo, ela teve uma área under the curve muito maior do que o E', que é um parâmetro clássico de avaliação da função diastólica. Então, foi mais sensível utilizar o índice de enchimento atrial do que usar a relação E' clássica. Outra forma de utilização, outro parâmetro derivado do strain de reservatório é o E' dividido pelo strain de reservatório, que é o que a gente chama de índice de rigidez atrial esquerda. Quanto maior a rigidez atrial esquerda, maior a ocorrência de eventos cardíacos adversos. Então, novamente, um poder prognóstico de um parâmetro ecocardiográfico derivado do strain de reservatório. Então, as taxas de hospitalização por doença cardíaca, as taxas de morte são muito maiores em quem tem um strain mais prejudicado. São os pacientes com índice mais alto de rigidez atrial esquerda. Isso também se verifica entre as crianças, com uma sensibilidade muito maior do índice de rigidez atrial Cada que yo esquerda. frenaba, sonaba. Oi? Entonces, yo lo llevé a... Por favor, su audio. O meu áudio? No, no, Gabriela, todo bien contigo, no te preocupes. Continúa, Gaby. Tudo certo? Ok. Todo certo. Então, o índice de rigidez atrial esquerda, ele é muito mais sensível do que o E' na detecção de disfunção diastólica das crianças. Então, os nossos pacientes pediátricos, eles têm uma avaliação da função diastólica muito difícil. Por quê? Porque existe uma grande gama de valores ditos normais. Existe uma baixa concordância dos parâmetros convencionais de avaliação da função diastólica entre observadores. E, além disso,
nós temos valores muito diferentes ao longo do crescimento. É diferente do adulto, que tem valores fixos de normalidade. Então, tudo que puder somar na avaliação da função diastólica, no caso da pediatria, é muito bem-vindo, porque o que nós temos de parâmetros convencionais é bastante impreciso quando comparados eco e medida invasiva através do cateterismo. Então, é por isso que o estranho atrial esquerdo veio para nos ajudar na avaliação da função diastólica desses pacientes, esclarecer para o clínico o motivo do paciente estar apresentando insuficiência cardíaca, apesar de ter uma fração de ejeção preservada. A função diastólica não pode ser ignorada na avaliação ecocardiográfica. Isso é muito importante para os cardiologistas e também para os intensivistas pediátricos no nosso dia a dia. Responder a essas questões é essencial para a boa condução das nossas crianças. Então, como mensagens finais, temos que os parâmetros convencionais de avaliação da função diastólica são muito imprecisos em criança, que o estranho atrial esquerdo, ele sendo incorporado na nossa rotina, ele pode detectar mais cedo a disfunção diastólica e ajudar o clínico no manejo desses pacientes. E não só o valor absoluto do estranho atrial, mas também os parâmetros que derivam do estranho atrial, como o índice de enchimento atrial e o índice de rigidez atrial, que são uma combinação de parâmetros convencionais com o strain de reservatório. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Muchas gracias, Gabriela, por la exposición. Tengo unas preguntas, Gabriela. Diga. Eh, el valor de strain auricular izquierdo varía por edades. ¿Hay Sim, alguna tablita en bebés pequeños y niños y adolescentes? sim. Um dos slides que nós mostramos foi justamente do nosso statement. Eu posso voltar aqui, ó, do nosso statement. Estão vendo? Sí. Eu vou mostrar para vocês os valores normais que estão publicados nesse nosso statement. Aqui, ó. Aqui. Ele é de 2023, é da nossa revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Então, eu fiz parte desse grupo de estudos que colocou essas normas de uso do strain miocárdico na rotina do ecocardiograma brasileiro. E esses aqui são os valores normais de strain de reservatório e de contração. O conduíte nada mais é do que o reservatório menos o valor da contração. Então, aqui a gente tem para bebês de 31 dias até 24 meses, 2 a 5 anos, 5 a 11 anos e 11 a 18 anos. Então, isso aqui pode ser utilizado como referência, é o que nós já fazemos no nosso dia a dia, para ser colocado na rotina. E esse statement está muito bem escrito, ele tem em português e também tem uma versão em inglês, para quem quiser. E ele fala não só de strain atrial, mas de tudo, de strain ventricular, de direito, esquerdo, e em crianças, em adultos. É um statement muito completo, com valores normais, com técnica de como devemos adquirir as imagens. Ele está muito bom em várias situações clínicas, qual a utilidade do strain. Eu recomendo fortemente a todos que leiam esse statement, da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ok, Gabriela, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Tienes experiencia en evaluación del strain auricular en disfunción miocardíaca en niños sépticos? ¿En niños Sim, sépticos? sim, nós temos utilizado cada vez mais no nosso dia a dia. Nas crianças com sepse, também tem um valor prognóstico, já se sabe que em adultos já está bem estabelecido, quanto pior o strain, pior a evolução. E muitas vezes a fração de ejeção ainda é preservada. Tem um pãozinho. Opa, teve alguma interrupção. Ujú. Ya, continúe, puedes continuar. Então, assim, já se sabe que o prognóstico piora quando o strain é reduzido, e não só no cenário da sepse, mas também em outros cenários, como, por exemplo, crianças hepatopatas crônicas,
que fazem uma cardiomiopatia cirrótica. Nós temos feito cada vez mais o estudo atrial esquerdo também nessas crianças. São crianças que às vezes dão muito trabalho no pós-transplante hepático. Apesar de uma fração de ejeção preservada, elas têm um comprometimento muito grande do miocárdio por conta da hepatopatia crônica, com hipertrofia, com fibrose, apoptose celular. São ventrículos que relaxam muito mal. E na hora do pós-transplante, quando você precisa muitas vezes dar grandes quantidades de líquido para essas crianças, de volume, eles se atrapalham, fazem congestão. Então, são crianças que dão muito trabalho justamente porque têm disfunção diastólica. E é um trabalho que nós queremos começar de pesquisa agora no Instituto da Criança, justamente com o estrio atrial esquerdo, para identificar prognóstico nessas crianças. Se quem tem o estrio de saída pior, fica mais tempo internado, precisa mais tempo de droga vasoativa, se fica mais tempo com ventilação mecânica, para encontrar valor prognóstico no estrio atrial esquerdo também das crianças hepatopatas crônicas transplantadas. Ok. Tengo otra pregunta, gracias, Gabriela. Una pregunta de la platea. ¿Cuándo un intensivista pediátrico debería solicitar la valoración del strain auricular? Toda vez que existir potencial para disfunção diastólica. Qualquer patologia que possa cursar com disfunção diastólica, vale a pena termos uma avaliação do strain atrial esquerdo. Ele é de grande importância no nosso dia a dia, cada vez mais ele vem chegando, trazendo informações, e as novas máquinas têm o auto-strain. Então, o auto-strain, essa parte de reconhecimento das paredes atriais através da inteligência artificial, ela acelera a aquisição da imagem, facilita a reprodução da imagem, então a variação interobservador diminui, justamente porque utilizamos a inteligência artificial como uma ferramenta para agilizar e para deixar mais acurada a nossa medida. Sempre que houver potencial para disfunção diastólica, pode pedir que a gente faz. Ok. Muchas gracias, Gabriela. No sé si hay otra pregunta más. Parece que ya no. Te agradecemos a nombre de USPE, Gabriela, tu participación. Nos has abierto otras posibilidades, ¿no? Eh, Creo que Espero ya que no hay vocês más tenham preguntas. entendido. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación muy didáctica. Agradeço. A ti, a nombre de USPE, muchas gracias. Y también gracias a los que nos han acompañado la mañana de hoy. Muito obrigada. A ti, Gabriela. Los esperamos el siguiente sábado. Gracias a Obrigada. todos. Gracias, Tchau. Gabriela. Gracias a todos.